Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, e que a presença do Espírito Santo de Deus esteja reinando na sua vida nesta noite, na sua casa, na sua família, neste momento de culto em casa, em culto em família. Família, é lógico, sanguínea, você em casa com a sua família, prestando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus quando nós estamos impossibilitados de irmos à igreja para estarmos juntos ali em comunhão. Queridos, nesta oportunidade nós queremos louvar a Deus pela sua casa, pela sua família. Mais um domingo que nós estamos juntos. Aguente aí, espere um pouquinho só. Breve nós estaremos no tempo, se Deus quiser, no tempo de Deus, na hora de Deus, para a glorificação do Senhor nosso Deus. Falando de tempo de Deus, adoração, louvor, nós vamos passar nesse momento, ouvirmos uma canção. Na verdade você não vai ouvir, mas você vai cantar também com a sua família e você vai adorar a Deus nesse instante com a nossa equipe, a equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Logo após, nós estaremos então com a palavra e vamos ministrar nesta noite ao seu coração e ao meu coração para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Já. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
ministrando louvor, ministrando louvor. Muito bem, depois da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, que alegria! Nós vamos meditar nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, Palavra do Senhor, que está, portanto, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Nós vamos ler dos versos 11, dos versos 8 a 14. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos 8 até o verso 14. Assim nos diz então a palavra de Deus. Leiamos o texto sagrado. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imputicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar? Suplicando, Pai, nós louvamos o Senhor nesta noite, de termos, ó Pai, o privilégio de abrirmos a Tua Palavra, estudá-la e permita, Deus, que Teu Espírito possa trabalhar ao meu coração nesse momento da exposição das Escrituras como Palavra de Deus. Dá, meu Deus, a fidelidade, dá, meu Deus, a humildade e dá, meu Deus, a graça de ser um instrumento do Senhor nesta hora, para que a Tua Palavra chegue, ó Deus, a este coração, a esta vida, a esta casa, a esta pessoa, Deus, que está nos assistindo agora. Que Teu Espírito, ó Pai, possa falar profundamente a Ele, falar ao meu coração e falar aos nossos corações para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, mantenha a sua Bíblia aberta na sua casa, conforme eu faço no templo. Sermão expositivo, nós vamos meditar nesse texto dos versos 8 até o verso 14, e eu quero tratar nesta noite com o seguinte tema: tempos difíceis, tempo de decisões importantes. Guarde pelo menos o tema do sermão desta noite: tempos difíceis, tempo de decisões importantes. O texto, meu amado e querido irmão e irmã e amigo, fala sobre o tempo que estamos vivendo. Este tempo, os últimos dias, que começou com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, vivemos em um tempo muito difícil, conforme eu afirmei, tempo de pandemia, tempo de crise econômica, tempo de crise política, tempo de crise institucional,
tempo de conflitos familiares, tempo de crescimento assustador, de violência, como tem acontecido nesses últimos dias, e ainda, queridos, a questão de catástrofes naturais. Eu não tenho dúvida, meu amado e querido irmão e amigo, que este tempo que nós estamos vivendo é realmente um tempo difícil. Mas deixa eu chamar a sua atenção com muito carinho pastoral nesta noite. Mesmo o que está acontecendo, um tempo difícil e nós estamos vivendo, mas não é tempo de desespero. Para os filhos e filhas de Deus, não é tempo de desespero, mas é tempo de confiar em Deus. É tempo de crer em Deus. É tempo de buscar a Deus. É tempo de abrir o coração para Deus. É tempo de sentir a presença de Deus. Em tempos como este, eu não tenho dúvidas que cada cristão ele deve firmar-se na fé e consagrar mais a Deus para fazer a diferença neste mundo que nós estamos vivendo. O texto desafia os cristãos, eu e você, a tomarmos algumas decisões importantes nesses tempos. Esse tempo que nós estamos vivendo. Tempos difíceis. Quais são as decisões que nós podemos tomar nas nossas vidas para o louvor da glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Primeiramente, a primeira decisão, irmãos, primeira coisa a fazermos, vai sair aqui embaixo no vídeo, por gentileza, demonstrar amor. Em tempos difíceis, tempos de decisões importantes. E quais são as decisões importantes, pastor? Primeiramente, tempo de demonstrar amor, verso de número 8. Este verso, ele enfatiza um grande chamado de Deus aos seus filhos para demonstrar amor. Olhe, por favor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ameis uns aos outros. Aqui, onde o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Roma, é um imperativo, há uma ordem aqui. Há uma ordem de Deus. Ameis uns aos outros. Se você olhar no contexto do capítulo 12, os versículos 17 até o verso de número 21 do capítulo 12, exortam, portanto, a prática do bem, a paz e a devolução do mal com o bem. Paulo, ele diz aqui no verso de número 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos assegura que nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. O amor dos cristãos da igreja de Éfeso se esfriou e Jesus então a desafiou a voltar ao primeiro amor. Quando João, escrevendo, portanto, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, Deus, então, Jesus Cristo, escrevendo à igreja de Éfeso, chama a igreja de volta ao primeiro amor. Aqui, no verso de número 8, o texto de Romanos 13, no verso 8, conforme eu li, nos alerta a não deixar de amar. Meus queridos, meus irmãos, meus amigos, é tempo de demonstrar amor.
Há um hino que afirma esta verdade quando diz, eu não vou cantar, por favor, pode ficar aí. Pelo amor conhecido é o cristão. O cristão, meu querido, amado, ele precisa demonstrar amor onde estiver. Aonde ele estiver. Eu quero chamar aqui você para olhar aqui para mim, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Será que você, e será que eu, será que nós temos demonstrado amor uns, ou melhor, será que nós temos demonstrado amor para com as pessoas com as quais nós convivemos? Isso é para a gente pensar. Temos amado os nossos inimigos e orado pelas pessoas que nos perseguem? Temos feito isso? Será que o nosso coração tem estado cheio deste amor de Deus? Tempos difíceis. Tempo de decisões importantes. Quais são as decisões? Tempo de demonstrar amor, em primeiro lugar. E em segundo lugar, vai sair aí, por gentileza, tempo de deixar pecados. Versículos, no mesmo capítulo 13, versículos 9, versículo de número 12 e 13. Versos 9, 12 e 13. Os tais versículos, que eu vou ler daqui a pouquinho, ensinam que é tempo de deixar pecados. Os pecados, meus amados e queridos irmãos, causam separação entre nós e Deus. Não há como, meu querido, você se aproximar de Deus em pecado. É preciso, então, tratar o pecado, meu amado e querido irmão, e o Paulo está nos dizendo aqui, a deixarmos, portanto, os pecados. Pecados podem trazer consequências duras para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida econômica e ainda emocional. É por isso que é preciso tratar o pecado seriamente. Sabe por quê? Porque este tema, ele não é brincadeira. Há uma lista enorme de pecados que precisam ser evitados, segundo o apóstolo Paulo. E ele aqui alerta os filhos de Deus, verso de número 9, a não adulterarás, a não adulterar, a não roubar, a não matar, a não cobiçar, a não andar em orgias, versículos de número 12, também o verso 13, a não andar em orgias, a não andar em bebedices, a não andar em ciúmes. Sabe por quê? Estas práticas, segundo o apóstolo Paulo, pertencem às trevas e trazem prejuízos para a nossa alma. Paulo diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha o verso 12. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. É tempo, meu querido, tempos difíceis. É tempo de deixar pecados. Todos nós devemos orar dizendo ao Senhor: Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Olha aqui para mim, por favor. Será que nós temos deixados os nossos pecados que amamos? Será que nós temos podido abandonar os pecados que nos escravizam, que nos oprimem? Será que podemos distanciar, afastar e chega, basta? Eu quero servir a Deus, eu quero honrar a Deus, eu quero amar a Deus. Será que nós temos deixado realmente os nossos pecados, aqueles que cometemos com muita naturalidade, porque gostamos?
Você tem buscado a santificação, meu querido? Será que nós temos buscado uma santificação nesses tempos difíceis? Lembremos-nos, sem santificação, diz o autor aos Hebreus, ninguém verá o Senhor. Deus nos convida nesta oportunidade, nesses dias difíceis, a buscarmos uma santidade, a vivermos em santidade. É isso que ele requer de nós quando escreveu, portanto, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Em tempos difíceis, tempo de tomar decisões importantes, demonstrar amor, deixar pecados. E em terceiro lugar, está aí abaixo no seu vídeo, despertar do sono. Demonstrar amor, deixar pecados e despertar do sono. Olhe por gentileza o verso de número 11. Queridos, muitas pessoas estão dormindo espiritualmente no mundo que nós estamos vivendo. E Paulo diz, aqui no verso de número 11, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olhe para a sua Bíblia, acompanhe comigo isso que eu estou lhes dizendo, porque é palavra dele, palavra de Deus ao nosso coração. É hora de acordar. É hora de deixar o pijama. É hora, irmãos, de assumirmos um compromisso mais sério com Deus. E quando Paulo usa o termo é hora de acordar, eu creio que esse termo é muito familiar para nós. Quando você está na cama, por exemplo, sua mãe chega, meu filho, está na hora de acordar. Ou a esposa diz para o marido, meu bem, meu amor, está na hora de acordar. Ou o marido diz para a esposa, meu amor, está na hora de acordar. E todos nós, meus amados irmãos, entendemos que e sabemos que é perigosíssimo dormir quando se dirige um carro. E isto pode ser fatal. Quando o apóstolo Paulo nos chama aqui dizendo que em tempos difíceis é tempo de deixar o sono ou despertar o sono aqui, irmãos, é o sono espiritual, que também ele pode ser fatal para a alma e também para a nossa vida cristã. Certa vez, Jesus pediu a alguns dos seus discípulos que orassem com ele. Os discípulos então foram com ele ao monte e lá ele os deixou e foi para falar com o Pai em oração. E quando ele voltava, Jesus então retorna e encontra os discípulos dormindo. E Jesus então os recriminou dizendo, não pudeste vigiar nem uma hora. Está lá em Marcos, no capítulo 14, verso 37. Não é hora de dormir espiritualmente. Este é tempo, meus amados e queridos irmãos, é tempo de estar em alerta. Eu não tenho dúvida, meu amado e querido irmão e amigo, que pessoas que dormem espiritualmente tornam-se fracas na fé. Não oram mais como convém, não leem a Bíblia com devoção, não frequentam o templo com disposição, não ajudam os necessitados com amor e não pregam o Evangelho com ardor. Que pena! Sabe por quê? Porque estão dormindo espiritualmente, nunca cresceram, estão estagnados, estão parados, estão dormindo espiritualmente, e isso é muito complicado nesses últimos dias, meu amado e querido amigo, você que me assiste agora. Será que você talvez não está dormindo espiritualmente? Não tem levado a sério o reino de Deus, não tem levado a sério a obra de Deus, não tem levado a sério este Evangelho, ou você nunca conheceu o Evangelho de verdade, ou você nunca conheceu a Jesus de verdade.
Nesses tempos, queridos, é hora de despertarmos do sono espiritual. E eu fico preocupado, irmãos e irmãs, amados, que em muitos lugares do mundo há pastores, há líderes, igrejas locais inteiras dormindo espiritualmente e precisando de um despertamento espiritual. Oxalá se Deus enviasse a graça dele nesse momento e despertasse você desse sono espiritual que você tem vivido nesses últimos dias. Você já não tem mais desejo, ardor, vontade de estar na presença de Deus. Você já não consegue mais chorar mais da presença de Deus. Você já não consegue mais derramar as suas lágrimas, derramar a sua alma na presença de Deus. Quem sabe nós estamos petrificados, engessados, e precisamos muito de novamente sermos impactados pela graça de Deus. Ah, querido, tempos difíceis, tempo de decisões importantes, tempo de demonstrar amor, tempo de deixar pecados, tempo de despertar do sono espiritual. Chega. Talvez você ia ao templo, talvez no início da sua conversão você tinha um desejo profundo pela igreja, hoje não tem mais. Você tinha um desejo profundo de se envolver na obra de Deus, hoje não tem mais. Você tinha um desejo profundo de falar do amor de Jesus, do amor que tinha te alcançado, hoje você já não tem mais. Que pena. Eu quero chamar que você olhe aqui para mim, por favor. Talvez Deus está me usando nesta hora para dizer para você, como palavra dele, palavra do Senhor, é hora de despertar. Desperta. Levanta. Deixa os pecados. Abandone os pecados que te escraviza, que te oprime e que te leva para o caminho mau, porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte, meu querido. É tempo de demonstrar amor. É tempo de deixar pecados. É tempo de despertar do sono. E, por fim, em último lugar, é tempo de desejar Jesus. Tempo de desejar Jesus. Verso de número 14. Este verso nos desafia a desejar mais o Senhor Jesus. Olhe comigo, por favor. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vestir-se novamente com as ideias, com os exemplos, com a palavra, com o amor de Jesus. Paulo está dizendo, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Seja como Ele, coloque-o, torne-se como Jesus Cristo. Deus está nos chamando nesta oportunidade, meu amado e querido irmão, a desejarmos mais Jesus. Nesses tempos difíceis, precisamos de crentes, nesses últimos dias, mais parecidos com Jesus e mais dispostos a servi-lo com dedicação e amor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos de crentes mais comprometidos com Cristo. É o nosso tema da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras para 2020. Comprometidos com Cristo em todos os aspectos da sua vida, em tudo da sua alma, precisa estar comprometido, portanto, com Cristo. A palavra, meu amado irmão e irmã, de Deus diz que precisamos ter a mente de Cristo, de sermos o bom perfume de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor.
Precisamos ter os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo e o amor de Cristo. Ele deve encher a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, irmãs e amados, será que nós temos desejado realmente ser parecido com Jesus? E será que nós temos esforçado para isto? Como está a sua vida, querido? A sua vida está firme na presença do Senhor Jesus nesses tempos difíceis? Você está mais comprometido com Cristo ou não tem mais interesse pelas coisas de Cristo? Como está a sua vida, a sua intimidade com Deus? Será que nós somos mais crentes, mais parecidos com Cristo hoje do que ontem? Será que nós estamos mais desejosos, mais fervorosos hoje do que ontem? Ah, irmãos, tempos difíceis. Nós precisamos realmente de sermos impactados por esta palavra nesta noite. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos incomode nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa nos perturbar nesta noite. Tempos difíceis. Eu quero terminar. Os tempos são difíceis. E Deus requer de nós decisões importantes. E tais decisões, meus amados e queridos irmãos, abençoarão a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e a nossa sociedade. Que nestes tempos difíceis nós possamos demonstrar amor pelas pessoas onde quer que estejamos. Que possamos deixar também pecados que nos escravizam, que nos distanciam, que nos afastam de Deus. E que possamos também sermos despertados do sono para viver uma vida cristã mais autêntica e mais contagiante para o louvor da glória do nome do Senhor. Que possamos também, irmãos, desejar mais e mais a Jesus como Senhor da nossa vida. Nesses tempos difíceis, nós possamos demonstrar amor, deixar pecados, despertar do sono, desejar mais e mais de Jesus. Porque a salvação, conforme diz o apóstolo Paulo, ele nos diz aqui, meus amados irmãos, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Que Deus nos ajude, meu querido, nestes tempos difíceis, a agirmos como filhos de Deus e resplandecermos como luzes do mundo, conforme Paulo escreveu à igreja de Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Esta é a nossa vocação e Deus está nos chamando nesta noite. Deus está nos avisando nesta noite, pela palavra dele, que os tempos são difíceis. Mas nós temos algumas decisões a tomarmos. Quando, pastor? Hoje, agora. Não pode ser amanhã. Tome uma decisão hoje, aí onde você está, com a sua família. Talvez o Espírito Santo de Deus tocou você nesse instante com esta palavra. E é hora de você ser quebrantado por ele. Se tiver de chorar, pode chorar diante de Deus. Se tiver de abrir o seu coração para Deus, possa abrir. Mas deixe o Espírito Santo de Deus fazer algo na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. É hoje, para a glória dele. Vamos nos curvar diante de Deus em oração. Pai louvado, bendito, exaltado seja o Senhor, nesta oportunidade, Deus, que temos de estudar a Tua palavra com temor e tremor. Dá-nos, ó Deus, a graça de que esta palavra ministrada, através da minha vida, como um canal de bênção para este irmão, para esta irmã, para este jovem, para este pai, para esta mãe, para esta pessoa que está nos assistindo neste canal, Deus, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras.
Tempos difíceis, Pai, são tempo de decisões, é tempo de decisões importantes. Tempo de demonstrar amor, tempo de deixar pecados, tempo de despertar do sono e tempo de desejar mais o Senhor Jesus Cristo. Coloca isso na nossa vida, Pai. Que isso seja real na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha casa, na vida, meu Deus, das minhas ovelhas que o Senhor me confiou a pastoreá-las com amor. Que seja real na vida desses irmãos para a glória e que seja real também na vida desta pessoa que me assiste hoje, Pai, e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, querido, que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, enchendo o seu coração nesses tempos difíceis, enchendo a sua vida, que você possa demonstrar amor, deixar pecados, despertar do sono e desejar mais e mais o Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra
glória.